Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Tom Carvalho, diretor de arte. Tom, muito obrigado, cara, por ter aceitado. Muito obrigado pelo convite novamente. Nosso convite é sempre um prazer estar discutindo os projetos, novos projetos. E aí um projeto aqui inédito, Luz Câmara Alagoas. Me conta como surgiu a ideia. Luz Câmara Alagoas, ele é um projeto que vem de uma sequência de alguns outros, né, assim, que eu fui fazendo, principalmente com foco em Alagoas. Então, em 2017 eu fiz a logo dos bairros, em 2018 eu colori as fotos artificiais e sempre um projeto foi puxando o outro e quando eu estava colorindo as fotos, eu colori muita foto de bairros de Alagoas, né? E eu percebi a presença daqueles cinemas que eu já ouvia falar dos meus parentes que frequentavam. Eu, infelizmente, peguei a transição deles já no final da sua existência. Mas eu quis fazer um projeto focado só nele, né, para mostrar que muita gente, principalmente os mais novos, desconheciam. Hoje o cinema está muito associado a shoppings, né, grandes shoppings. E no passado, não muito distante assim, os cinemas eram localizados nos seus bairros, né, cada bairro tinha o seu, a população já era um ponto de encontro, né, muitos casais se conheceram em cinemas. E eu quis dar uma resgatada nisso daí para mostrar para a população os novos. Né, E tinha muito recurso, Tom, para poder fazer essas, colorir? Tinha, assim, a gente fez todo o recurso visual sempre baseado em conversas, né, assim, a conversa em quem morou, eu visitei os pontos onde os cinemas eram locados. Muitos viraram igreja, né? Teve muitos que viraram igreja, como por exemplo o Lux da Ponta Grossa, um cinema muito tradicional, virou uma igreja. Outros já nem existem mais, que a estrutura veio toda abaixo para reerguer empresas. Outros estão abandonados, como o caso do Plaza, no centro, na Praça do Bonfim, ele está completamente abandonado. Teve um que já virou de tudo, né? O Cine Ideal ali da Levada já teve de tudo. Teve. Né? Atualmente, se não me engano, ele é um açougue, que se chama Ideal. Ideal. Que se chama Ideal. Mas já foi loja de imóveis, já foi cinema alternativo, foi. Já foi de tudo, assim, né? Verdade. Ideal. Qual o ganho que você tem visualizado nesses projetos de resgate das cores nas fotografias? Eu acho assim que o principal ganho é a herança cultural que a cidade, que assim a gente tenta proporcionar para a cidade, né? A gente sabe que o progresso sempre anda para frente e a linha vetorial vai ser sempre para frente, mas eu acho saudável olhar para o passado, lembrar quem nós fomos para poder vislumbrar um futuro com uma cultura um pouco mais inserida. Então, o que me surpreendeu muito nesse projeto foi que a resposta do público foi muito de surpresa, assim, de não achar que existiam esses cinemas, muito desconhecidos da população. E, assim, são coisas que não está tão distante no tempo assim, que está até fresco na memória de algumas pessoas, a presença desses cinemas, né? E para as pessoas mais antigas que acompanharam, algumas chegaram a reagir nas redes sociais? Como tem sido isso? Eu recebi mensagens assim do pessoal dos mais antigos, dos mais saudosos, que comentando comigo, eu conheci minha esposa quando fui assistir o filme e tal, eu lembrava até do filme. E assim, muitas coisas assim engraçadas. Teve um senhor que me falou que nenhum dos cinemas de Fernão Velho, toda vez que começava a sessão, o responsável do cinema tinha que ir com cabo de vassoura girar o ar-condicionado, o ventilador de teto para poder funcionar. Então você vê, isso quantos anos que o cinema não está fechado? Em torno de uns 50 anos, mas na cabeça dele ainda figura essa cena. Então assim, é muito gratificante para mim como designer, poder retribuir a cidade, poder devolver para a cidade esses momentos, né? E assim, de certa forma, eternizá-los em um documento, né? Então assim, esse projeto eu trato ele como uma coisa realmente a ser documentada, né, da história. A gente sempre tem uma reação, Tom, de uma certa maneira, a gente começa a ver aqui, o Cinearte na Rua do Comércio. Cinearte. Né? Se você der uma olhada aí, eu acredito que esse da Rua do Comércio não existe mais, não é isso? O Cinearte, ele passou a ser depois do São Luís. É a mesma estrutura, sim, entendeu? Sim. Esse eu ainda fui. O São Luís? Ao São Luís eu fui. O São Luís é o único desses cinemas que eu retratei que eu cheguei aí. Eu fui realmente. E assim, eu acredito que a gente já conversou sobre isso em outra entrevista. Maceió caminhava nessa rua, né? Assim, independente disso, Rua do Comércio, uma rua de muito rua, caminho, né? E eu lembro de histórias que me contaram, inclusive não cheguei a acompanhá-las, mas de histórias de que tipo, as pessoas ficavam na frente do Cine São Luís, conversando, paquerando, independente de ir ou não ao cinema. Era o ponte da população, né? Na época não tinha shoppings, né? Então, a juventude se encontrava muito, como chamava assim, como os mais antigos chamavam, era a coqueluche do momento, né? Nos cinemas de bairro. E o São Luís, assim, até em várias fotos que a gente via multidões assim na frente do São Luís.
Esse é o Cine Delícia. Muitas pessoas nem sequer sabiam que na Rua do Sol chegou a ter um cinema. A estrutura dele ainda hoje existe. Ainda existe? Ainda existe. Mas é utilizada de outra maneira? Foi o prédio do Correios, né? Certo. Já foi um cinema ali, Cine Delícia. E a logo, ela foi resgatada, Tom? Aí, assim, o que foi que eu fiz? Na época não existia essa cultura de logos, né, nos cinemas. Eles tinham letreiros. E o que foi que eu fiz? Eu fiz transformar os letreiros para uma roupagem, digamos assim, mais moderna. Não tão moderna porque eu conservei aspectos que eram do próprio letreiro do cinema, como da arquitetura do próprio cinema. Mas né? Nesse letreiro que a gente pode ver novamente, a gente confere agora, esse letreiro do Cine Delícia, por gentileza, diretor. Nele, o que é que já existia, o que ele pôde ser elaborado? O que já existia era essa letra com uma forma mais redondinha, mais, digamos assim, mais gordinha. Certo. E o que eu referenciei atrás foi o sol, em referência à rua pelo qual ele estava situado. Né? Eu fiz um sol ali se pondo, mais em referência ao nome da própria rua. Né? Mas, assim, quase todos eles tinham neon presente na sua forma, né? Muitas cores. Muitas cores. Hoje né? as logos tentam diminuir, restringir o número de cores, né? Tá muito monocromático, né? Não é? Aí você tem pelo menos 4. Antes eles 5, brincavam mais com cores, né? O próprio neon, uma pena que saiu de moda, né? Mas deixava a cidade muito bonita, né? Os letreiros de neon. Essa é a foto original? Essa é a foto original dele, na época em que ele funcionava como cinema. Certo. Ele passou por várias modificações estruturais, né? Até chegar onde ele é hoje. Certo, a gente acompanha esse espaço. Tem outras fotos, diretor, por gentileza? É o Floriano Peixoto, que por muito tempo ele funcionou no quartel da polícia, ele chamava o cinema do quartel. Ele era no cinema, apesar de ser aberto à população, era mais frequentado pelos próprios militares. Né? No próprio quartel ali da Pitanguinha? Isso, o quartel do centro. No quartel do centro? No quartel do centro, isso. Você vê ali numa região central, você tinha uma quantidade de cinemas, né? Consideráveis, né? O Cine São Luís, o Plaza. Cine Arte. O Plaza era ali? O Plaza não era mais... O Plaza era na Praça do Bonfim, né? No entorno. Mas é um pouco afastado. Mais afastado. Mas no entorno, né? Do centro, né? Digamos assim. Tudo na década de 10, 30, como isso daí, exemplo, como se teve acesso a essas fotos? Isso, assim, a chegada do cinema, em Alagoas, se confundiu com o surgimento do próprio cinema no mundo, né? O cinema é uma invenção francesa dos anos 1800, chegou no Brasil por volta de 1910 e aqui em Maceió, em 1909, já teve a primeira sessão de cinema, que foi ali próximo da Praça do Sinimbu, que já existiu também um teatro-cinema ali, na Praça Sinimbu. E as fotos, assim, são 1910, 30, 40, 50, fotos bem datadas, né? A TV aqui dá uma... Aí temos agora o Ideal da Levada, né? Isso. Esse letreiro do Ideal eu me baseei muito na sua própria arquitetura, né? Que ainda hoje existe o prédio do Ideal, né? É um açougue hoje, mas ele tem esses detalhes na estrutura, né? Esse detalhe vertical, né? E é um cinema muito tradicional, olha lá. Não tinha um mercado tão ativo naquela época. Naquela região. Hoje é ocupado por ambulantes. A maioria dos cinemas, no seu último suspiro, se transformou em cinemas mais voltados para filmes alternativos, né? Na maioria deles pornográficos, para tentar se manter naquela época, né? Mas já foi bem na reta final da existência deles mesmo. Né? Foram shoppings que deram a pá de cal aí nesse processo? Sim, eu acredito que os cinemas, eles assim, afastaram um pouco o público dos bairros, né? Então, é mais cômodo para o cliente em geral ir para o cinema, porque lá você tem a opção de lanche, você tem outras coisas a fazer, e termina que afastou na época, né, os cinemas de bairro. Terminou que não resistiram, né? O engraçado é que tipo, você vai vendo os diversos formatos, esses diversos suportes. Você tem um cinema que ele já leva uma primeira pancada com a televisão, depois a cine-locadora, os videocassetes, depois os DVDs, depois a pirataria. Agora tá TV agora por demanda, nem internet. DVD mais o pessoal faz. Né? DVD já até virou uma peça já meio que ultrapassada, né? Hoje é tudo por demanda, né? Pela internet.
Mas e isso daí, de uma certa maneira, tirou um pouco do apelo, né? Exemplo. Embora, de uma certa maneira, né, Tom? Você, nos cinemas dos shoppings, você ainda tem uma boa movimentação. A magia do cinema, eu creio que nunca ela vai acabar, né? Aquele prazer de você ir para o cinema, você se arrumar, você sentar numa cadeira, na poltrona, você assistir. Eu acho que isso aí nunca, de fato, vai acabar. Por mais que a tecnologia avance, só que assim, como você falou, a tecnologia, as mídias do momento, elas estão sendo ultrapassadas, né? Como os cinemas de bairros já existiram, já tiveram seu período de reinado. Hoje só em fotos que a gente consegue. Algumas cidades assim que eu pesquisei no Brasil ainda conservam certos cinemas. Mas assim, para aquele público totalmente cativo, nostálgico, que vai porque que realmente quer, mas não pela população em geral. Eu fico lembrando, por exemplo, quando fiz jornalismo, um professor dizia o seguinte, que o cinema ele começa na decisão pelo filme, né? Então muitas vezes você abria já o jornal, escolhia o filme e ali você já começava a vivenciar a aventura do cinema. Do banho, da expectativa, do convite, da companhia até o filme acontecer, até o final, né? Hoje, de certa maneira, a gente está num momento de desapear no Netflix, né? A escolha muitas vezes se dá na hora. Tudo instantâneo, né? Tudo... Quanto de bairro, é importante lembrar, eu acho que esse trabalho do Tom é muito importante, que não era só um trabalho de bairro central, né? Você pode ver agora no Cine Lux, que era na Ponta Grossa. Na Ponta Grossa, na Rua Santo Antônio. A gente pode voltar, a gente já passou ele, já exibimos, a gente vai voltar. Essa é a estrutura dele, né? Na época. Hoje era uma igreja, mas conservou a mesma fachada. A fachada está exatamente como ela era. E a gente pode dizer que o Cine Lux é um cinema de bairro pobre. É verdade, é um bairro que não tinha... Ou pelo menos não rico. Não tinha tradições como um cinema central, né? De um bairro mais, digamos assim, elitizado, né? Para você ver como a abrangência era grande dos cinemas, né? E assim, um cinema que é muito saudoso, eu percebo que as pessoas comentam muito sobre ele. Foi um dos mais comentados, por sinal, né? Então percebe-se que ele realmente fez muita população ir para ele, né? Eu imagino que você contemplasse num cinema como o Lux, população de Ponta Grossa, Levada, Vergel, né? De uma certa maneira. Ele atendia toda aquela região, né? Toda aquela região. Quando eu penso aqui, na década de 70, 80, o bairro mais populoso de Maceió fosse o Jacintinho, isso dava um respaldo, pelo menos em termos de público, para o Plaza. É verdade. O Plaza ele realmente tinha muita. Você tem ali uma descida, de uma certa maneira, você tem uma descida para chegar do Jacintinho. Ou vindo da Dona Constância ali? Da Dona Constância, né? Não, ali é Gustavo Paiva. Da Gustavo Paiva. Da Gustavo Paiva. Ou mesmo pelo Reginaldo. Então você tem tem opções para chegar lá. Mas ali na parte baixa mesmo, acho que ficou o Cine Lux. Que eu acho que a curiosidade de ser ocupado por igrejas é justamente o tamanho em termos de auditório, né? De auditório. Porque eles, de certa forma, já eram auditórios, né? Então, eles já tinham aquela estrutura, o palco, né? onde o telão era montado, se transformou num altar, né? Então, assim, a estrutura já ficou muito propícia para acontecer. Chegou-se a ter acesso a fotos de estruturas internas? Muito pouco, assim, porque o que acontecia? Na época, as câmeras não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né, de flash. E então, como o cinema ele é projetado para ser escuro, para a projeção do filme, então é muito difícil ter fotos internas das sessões, das pessoas. Se não me engano, acho que o único que eu achei foi de São Luís, mas já recente, dos anos 80 para cá. São Luís fechou em 96. Para você ver, ele não... Em 96? Em 96. Foi a última sessão do São Luís, né? Eu tive o prazer de ir para o São Luís ainda em funcionamento, né? Pois é. Assistir filme lá. Pois é, eu também. Olha só o tempo que já faz. Bastante. Impressionante. Agora, todos esses outros, só por ouvir falar dos meus parentes, dos amigos, o Rex, que também é um cinema muito... Rex Pajussara. Pajussara. Você vê tão forte ele que ele fechou há mais de 40 anos que ele está fechado, mas a praça ainda chama Praça do Rex. Pois é. E virou nome de bar, virou Rex espaço. Para você ver a força que ele tinha, né, na região ali. Pois é. Eu estou aqui com o Tom Carvalho, a gente está indo para um breve intervalo. Na volta vamos falar sobre mais trabalhos aqui do Tom. A gente volta já.
poder falar com você. De falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A gente ficou aqui mostrando alguns vídeos, algumas fotos do cinema, Cine Ideal, Cine Lux. E a gente fica uma curiosidade aqui, a gente pode dizer, tipo, passava Tarzan, Zorro, uma série de, até o Faroeste, né? Velho Oeste. Então, presente. Conta um pouco da história do cinema, a gente podendo aqui comentar aqui no intervalo. Mas o Tom não tá só com o projeto Luz, Câmera e Alagoas, não. Ele também assina a nova camisa do Centro Esportivo Alagoano, o time que representa o estado de Alagoas na primeira divisão do futebol brasileiro depois de 30 anos. Sim, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E aí nós temos um diamante. Explica pra gente esse conceito, Tom. Assim, primeiramente, é um trabalho que é uma grande honra para mim, porque além de torcedor, quer queira ou que não, uma das 20 camisas que figuram a Série A vai ser a camisa que eu desenhei. Então, isso, eu considero o Campeonato Brasileiro talvez um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, se tratando de um campeonato nacional. E para mim é uma realização profissional e pessoal muito grande poder ter realizado essa camisa, né? E o conceito dela é um conceito muito, assim, fala um pouco da história recente do CSA, que é uma homenagem, de certa forma, à gestão atual. Porque eu imagino que, assim, o presidente Rafael Tenório, ele entrou no CSA em 2015, num ano em que o CSA deixou de jogar em abril. O CSA não se classificou para a final do Alagoano, com isso não entrou para a Série D. E aí o ano se encerrou em abril. E ele chegou nesse momento do CSA, o time devendo, a coisa muito desestruturada. E foram sequências assim, de acessos que foram a partir da gestão dele, que eu imagino que quando ele chegou para o CSA, ele pegou uma pedra bruta. Ele tinha nas mãos uma pedra bruta e entregou para os torcedores azulinos esse ano um diamante, uma pedra lapidada. Então, o significado do uniforme é justamente isso, é uma camisa que representa um diamante azul. É uma camisa que é uma joia para o torcedor azulino. Eu não pude pesquisar nesse campo, mas existe diamante azul? Existe pedras? Existe, assim, existe diamante assim, de vários tipos de cores, dependendo da formação geológica, a gente pesquisou isso também, né? Apesar de ser um nome figurativo, né? Mas existem os diamantes de sangue, né? Que é aquele diamante da cor avermelhada, tem diamante negro, tem diamante da cor mais azulada. Apesar de que até na camisa 2 que a gente lançou agora, chama Safira, porque a gente tentou fazer esse conceito de que os uniformes, eles são joias. Que foram lapidadas, que não chegou pronta, mas que foram lapidadas e está sendo entregue para o torcedor um uniforme em forma de joia. Tom, a gente conversa sobre as camisas do CSA, acho que pelo menos há uns 3, 4 anos. Como é o avanço? Porque eu acredito que tudo na vida ela vai na direção frontal, né? Vai para frente. Você termina descobrindo alguns detalhes, chega algumas informações. Eu queria que você pudesse fazer, não breve, pode até se estender, como foi o início desse seu processo criativo, desse seu processo de pesquisa, dessas suas descobertas na criação de camisas. Eu acredito, eu já pude conversar contigo anteriormente em outras oportunidades. Fazer o design de camisas não era algo que você planejava vou fazer várias camisas. É verdade. Conta pra gente esse processo de construção até chegar a um diamante. Até chegar a um diamante. Assim, eu como designer, eu tento colocar conceito em tudo que eu crio. O que seria o conceito? É uma explicação do porquê das escolhas. O porquê que eu escolhi aquele degradê, o porquê que eu escolhi aquela figura.
Então, assim, o que é que eu faço com o conceito? Eu tento contextualizar lá o presente momento, ou a uma homenagem passada, ou alguma coisa que envolva aquela camisa a uma história. Isso geralmente se reflete no design como um conceito, mas termina que ele dá ele agrega um valor a mais àquela peça. Não é assim, quando a gente mostrou a Diamante Azul, a gente percebeu o orgulho do torcedor, porque ele tratou essa camisa não como uma simples camisa, mas como realmente uma joia, uma coisa que significa, poxa, os 4 anos foram 4 anos de glória para o time. Foram 2 vice-campeonatos nacionais e 1 campeonato nacional que foi conquistado. Então isso, quer queira ou quer não, remete a uma conquista e a uma joia que a gente entregou em formato de camisa. Então esse é o conceito. Quando eu comecei com o CCA, foi em 2016, quando o CCA tinha recém subido de divisão para a Série C. E ali a gente criou camisas com conceitos alagoanos, que era o azul celeste, representando o céu de Alagoas, e a camisa chamava Bravos Azuis, representando o mar de Alagoas. Então, assim, o conceito era o azul que está presente em Alagoas, está presente nas camisas do CCA. Um ano depois veio as camisas de 2018, que aí a gente criou o conceito da coxa de retalhos, que foi a camisa número 2, que é a camisa toda predominantemente azul, que o coxa de retalhos faz uma alusão ao lema do CCA União e Força. O que a gente pensou? Coxa de retalhos é uma indumentária nordestina, bem comum, que os nordestinos, ao invés de jogar fora as roupas velhas, os lençóis, eles costuram novamente e fazem uma coxa formada a partir de retalhos. Então a camisa meio que transporta esse conceito para a camisa, são blocos de azuis que se montam, para mostrar que o CCA passou por um momento muito complicado da sua história, e é inegável, não pode se esconder isso. Mas que mesmo que a partir de retalhos, dá para você formar uma coisa nova. Então o conceito da camisa foi justamente isso, a união de peças que juntas formam a força de uma camisa nova. Então essa foi a camisa que inclusive o CCA me deu a honra de poder assiná-la mesmo, a camisa tem o meu nome assinado na camisa, minha marca, e foi a camisa que o time subiu para a Série A. Então o jogo que o CCA ganhou do Juventude lá de 4-0 em Caxias, foi com essa camisa que a gente desenvolveu. Para mim vai ficar eterna esse momento na minha carreira. E agora em 2019 a gente entrega mais uma criação, mais um conceito da pedra preciosa, do diamante azul. O CSA hoje tem a camisa principal, que é o diamante azul. É. Você tem uma camisa que é azul também. Que é uma predominantemente azul. O CSA deseja ter uma terceira camisa? Vai ter, já foi desenhada, já está criada. A gente está só esperando o momento certo para ser lançado. Mas vai manter o conceito de pedra vai ser lapidada? Vai ser mantido um conceito assim. Todas as camisas esse ano elas vão se comunicar entre si, né? Até mesmo as de treino, as de concentração. A gente está abordando esse ano como conceito das pedras preciosas, mas também do Caribe brasileiro. Por que o Caribe brasileiro? Porque esse ano o Brasil vai olhar para cá, né, por conta da questão da Série A. Então, assim, a camisa de viagem é uma camisa bem praiana, parece que os jogadores estão indo para um resort, digamos assim, parece que estão chegando de umas férias. Isso também é proposital, para mostrar que o time é um time de uma cidade praiana, de uma cidade que respira turismo, digamos assim, que um dos fortes de Marcel também é o turismo. E a gente quis colocar tudo isso e no final, assim, aí é um pouco de estratégia de venda que a gente termina que tem que também ficar um pouco inteirado, que ano passado quando a gente lançou, a gente exibiu todas as camisas de uma vez só que não botou a venda todas, só lançou a uma, depois de 2 meses veio a 2, só que aí a pirataria pegou pesado, né? A camisa 2 só chegou para ser comercializada em torno de março, abril. Mas na pirataria ela já estava. Já estava. As gráficas conseguiram reproduzir isso bem mais rápido. Já consegui. A gente, como designer, a gente tenta criar nuances de cor que dificultem, mas mesmo assim eles conseguem aproximar-se, né? Não fica perfeito. Dependendo do valor, o torcedor até ignora as nuances. Ignora e vai para pirata. Felizmente, apesar de assim, que a gente percebe que o torcedor azulino ele tem muito esse apego, principalmente por ser uma marca própria, né? Hoje a gente é uma marca própria, azulão. E termina que torna um pouco assim, eu faço parte disso também, então eu opto pela original. Qual a preocupação que tem do diretor de arte, que para quem não conhece esse campo, se eu fizer uma peça de gráfico e eu for imprimir numa gráfica, em papel, haverá diferenças do que eu concebi para o material do papel, de gramatura, de brilho, se é fosco, se é brilhoso, se o tipo de tinta, tudo isso interfere.
Na parte de confecção de uma camisa acontece o mesmo? Acontece totalmente, exatamente isso que você descreveu, até um pouco mais, porque são assim inúmeras variantes, não só como a própria impressão em si, mas a costura, os detalhes de manga, de gola, dos detalhes mais técnicos, que é o escapamento de ar, que é necessário ter, os patches, o escudo. Então isso tudo é feito com uma vistoria muito cuidadosa, porque assim, uma coisa é a gente desenhar no papel, a gente vê ela linda no computador, e na hora que vai para o físico, para o real, a gente tem que fazer para que fique o máximo parecido com aquela ideia que foi concebida no computador. Só que aí são essas inúmeras variantes que eu falei para você aqui que interferem muito no processo. Quanto tempo você leva, porque a palavra não é fiscalizando, mas é tipo dentro da indústria? Muito assim. Para você ter uma ideia, a camisa número 2 do ano passado, que foi a predominante azul, ela tinha uma nuance de cor muito diferente entre os azuis. Eram várias tonalidades de azul no mesmo azul. E a empresa fabricante que estava fazendo não estava acertando. Para você ter uma ideia, assim, a gente sempre faz uma camisa piloto. Já era azulão. Já era azulão. A gente sempre faz uma camisa piloto e essa piloto passa pelo crivo das pessoas, assim, pelo meu como designer, pelo responsável, o gestor da loja Azulão, e a gente assina para liberar a produção, que aí vai ser liberada não sei quantas mil camisas que vai ser posta à venda e para os jogadores também, né? E aí, para você ter uma ideia, ela foi só o sexto piloto que foi aprovado. Porque eles fizeram um, a gente não ficou legal, volta. E fizeram outra, não, volta. Só na sexta camisa, fiquei entendendo, agora chegou realmente num tom aceitável dentro do que a gente está imaginando. Para você ter ideia. Então, é um processo que não é muito fácil, tem uma certa dificuldade. Onde você foi buscar conhecimento para chegar? Porque há uma transposição de suporte, de plataforma. Totalmente. É uma coisa você aprovar, exemplo, a gente falou aqui de uma transposição do digital para o impresso, mas eu te diria que até do digital para o digital você às vezes vai fazer uma apresentação na TV de um cliente e a TV está configurada errada, acabou com a sua apresentação. Passa para o projetor, você imagina já uma cor totalmente diferente. É totalmente plausível, realmente. E onde você foi buscar o conhecimento para que isso não desse errado? Que essa resposta eu até diria assim, que foi na pancada mesmo, porque em 2016, quando a gente lançou uma camisa, e eu assim, por estar muito verde nessa área, apesar de eu já ter 16 anos completados esse ano de profissional, eu nunca tinha feito camisa para time, né? E eu caí meio que assim, por um convite de duas pessoas de CCA, mas eu não tinha essa percepção de vistoriar, de fazer análise, de liberar a produção, e acabou que a camisa saiu totalmente diferente do desenho original e deu um problema muito grande na época, problema assim, realmente grandioso, e com essa pancada que a gente tomou, preparou a gente para que nas próximas existisse realmente um zelo maior, um cuidado maior. Mas a busca por essa transposição é prática mesmo? Não teve livro? Não, teve... Não, e aí eu tive que fazer realmente um estudo mais elaborado de como é que as cores se comportam em determinados tipos de tecido, em determinados tipos até a elasticidade do tecido, ela interfere na cor. Porque assim, são várias coisas, assim, a gente tem dois tipos assim, de percepção de criação. É a camisa que a gente vê de perto e a camisa que é vista de longe. Porque quando a gente está assistindo um jogo, a gente vê a camisa de longe, na TV ou no estádio, né? Então, assim, a preocupação é de como ela vai se comportar de longe, como ela vai se comportar de perto, qual detalhe a gente quer que fique. Como é que faz? Você faz a confecção e manda o jogador lá para o centro do gramado? Não, aí a gente prevê em várias técnicas de criação. É assim, muito parecido com a criação de uma marca, né? Quando a gente cria uma marca, a gente tem que prever várias situações, seja, por exemplo, na colocação da marca no outdoor, que é gigante, e até mesmo na impressão da marca numa caneta, que fica bem pequenininha. Então, senão pode dar muito errado. Né? Senão pode dar muito errado. E dependendo dessa redução, dessa ampliação, às vezes a marca distorce, às vezes ela fica incompreensível. E isso tudo é colocado realmente em prática na hora que a gente está fazendo uma camisa. Né? Porque não é só a camisa em si, são vários detalhes. É um degradê que às vezes some, é um degradê que às vezes aparece, que ela não aparece aqui mais de longe, a gente vê. E assim, é um trabalho realmente que não é tão simples quanto parece. E como a gente coloca conceito nas criações, se torna mais difícil ainda, porque muita gente acha que criar camisa é só colocar, joga uma cor aqui, joga um escudo ali e pronto, está criado. E não é, a gente tenta criar realmente baseado em um conceito. Até se você estiver fazendo seu patch para videogame, né? Até e eu nem digo assim, nem tanto videogame, porque a gente, como profissional, eu observo muitas outras criações de outros times, né? Então, e às vezes eu percebo assim, eu fico procurando achar um conceito, por que
foi feito dessa forma. E a gente realmente termina que vê que realmente tem muitos casos que foi por puro aleatoriedade, né? Foi uma aleatoriedade que chegou lá. Para a gente finalizar, qual a tentação que existe de, na hora de confeccionar, na hora de criar uma camisa, de torná-la o mais simples possível? E eu vou te dizer isso com base, eu acho que na experiência mais recente fora do CSA, que foi o anúncio da mudança de camisa do Palmeiras, saindo de Adidas para Puma. Existia uma expectativa porque foi fechado 6 meses antes. E a recepção foi boa porque a Puma apostou no simples. No simples. E não inovar de primeira. Como você avalia isso? Eu sou um designer que eu tenho uma tendência muito voltada para o simples. A gente tenta colocar um conceito, mas mantendo a camisa simples. Porque eu entendo que camisa de futebol, ela difere de alguns outros segmentos. É até uma brincadeira que é usada muito no termo de não ficar parecendo um abadá de carnaval. Que é até uma brincadeira que é feita, mas que tem um fundo de verdade, assim. Porque o simples é aquela aposta que para o mercado de venda, ela é meio que a aposta certa, é aquele cavalo batizado, digamos assim, que vai dar certo. Ou aquela para o torcedor mais assim, que torcida de futebol, a gente falando aqui abertamente, você tem do PhD, do torcedor que é o PhD, o mestre, o doutor, ao torcedor que muitos deles não tem nem a escolaridade, né? Então é um público muito distinto, que tem opiniões muito diversas, e nessa amplitude, nesse ponto de vista, nesse panorama, realmente o simples ele é mais assertivo. Quanto mais simples, ele é o mais assertivo. Muito bem. Tom Carvalho, muito obrigado. A gente convida sempre para que retorne. Obrigado.